Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como os teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com um ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Esse é um texto muito conhecido por aqueles que foram meus alunos de escola dominical na Igreja Presbiteriana de Sumaré, quando nós falávamos dos atributos incomunicáveis de Deus. Fica aqui uma dica de leitura, Os Atributos de Deus, de Arthur Pink, da editora Apês, que fala sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que vem a ser isso? Atributos se referem às qualidades, aqui nesse caso as qualidades de Deus. E eles podem ser comunicáveis e incomunicáveis, ou seja, há qualidades, há atributos de Deus que em algum grau são vistos nos seres humanos, tais como a justiça, o amor, a misericórdia, enquanto outros não se vê no homem de maneira alguma. Por exemplo, aqui no caso, a onisciência, a onipresença e a onipotência. O prefixo oni, ele significa todo, ou seja, Deus tem todo saber, Deus tem todo poder, Deus tem toda a presença, ou seja, está presente em todo o lugar. Embora esses atributos sejam incomunicáveis, não significa que os homens, não almejem ou os persiga. O homem tenta de diversas maneiras demonstrar o seu poder de maneira absoluta, através das armas de destruição em massa, do seu poderio econômico, dos seus exércitos. Tenta demonstrar seu saber através das constantes pesquisas e das descobertas da ciência. E nos últimos tempos anseia pela onipresença, através da vigilância por câmeras. Sobre esse último tópico, eu me refiro aqui à China. A China mantém um controle restrito sobre a internet e tem nada menos do que 200 milhões de câmeras espalhadas em seu país, com reconhecimento facial, a fim de fazer o controle de tudo o que ocorre por lá. Um verdadeiro Big Brother. Se por um lado o pecado não nos permite exibir os atributos comunicáveis de Deus em sua maneira plena, porque nosso amor é falho, nossa justiça é falha, nossa misericórdia é falha, as tentativas de usurpar os 3 atributos incomunicáveis de Deus são apenas uma forma orgulhosa e prepotente do homem tentar dizer que tem controle das coisas, quando na verdade não tem. E aqui nós podemos dizer então que esses atributos de Deus, eles são, para aqueles que caminham para a morte, eles são perfume de morte, cheiro de morte para os que caminham para a morte. Está lá em 1 Coríntios.
Os atributos de Deus elencados aqui, então, eles são para o descrente um motivo de desconfiança, de ódio e desconforto, manifestado em comentários do tipo que, se Deus sabe de todas as coisas, por que permite coisas ruins acontecerem? Ou ainda se sentirem invadidas em sua liberdade por um Deus que está em todos os lugares, desbilhotando tudo o que elas estão fazendo, ou pior ainda, invadindo seus pensamentos e sabendo mais profundo dos seus desejos, medos e intenções. Quando alguém questiona o porquê Deus não faz isso ou aquilo, ela está tentando se colocar no lugar de Deus. É como se ela dissesse, olha, se eu fosse Deus, eu não faria desse jeito, né? Ele teria as suas leis, ele faria de outro jeito. Assim como no pecado original, onde a promessa do diabo era de que o homem seria igual a Deus, aqui então o homem tenta repreender a Deus, se colocando não como servo, mas como igual ou superior a ele. Por trás desse comportamento não é somente a dúvida, mas o ódio de uma criatura caída que, mesmo ouvindo o Evangelho, pode não ser sempre sensibilizada e crer, e mesmo sendo religiosa, pode continuar uma vida sem amar a Deus, manifestando o seu ódio através da dúvida, da heresia, da rebeldia e do pecado. Para estes, a visão de um Deus que sabe todos os seus pensamentos, que está em todos os lugares aonde ele vai e que tem poder para fazer todas as coisas, principalmente frustrar os seus planos, é uma visão de morte e não de vida, trazendo incômodo e não alegria. Por outro lado, para aqueles que caminham para a vida, como diz, que Jesus é o perfume de vida para aqueles que caminham para a vida. Por outro lado, uma alegria maior para aquele que ama a Deus, o fato de saber que Deus estará com ele na profundeza do abismo ou nas alturas do céu. Parafraseando, meu irmão, Deus estará comigo e com você nos momentos mais negros da vida. Seja no desemprego, seja na crise conjugal, seja nos problemas com os nossos filhos, seja nos nossos projetos fracassados, ou até mesmo no momento que o médico declara é câncer. Ele está comigo na festa do meu casamento, Ele está comigo na festa dos casamentos dos meus filhos e dos meus amigos, na minha promoção no emprego. Ele está nos momentos alegres em que eu posso comprar. Ele está também nos momentos íntimos de amor. Deus está ali para se alegrar comigo. Deus também está ali para secar as minhas lágrimas. E ainda que haja momentos em que, por causa da nossa infantilidade, nós tentamos nos esconder dele, ainda bem, nós não seremos bem-sucedidos. Que bênção! Que além da sua onipresença, nós temos um Deus que sabe todas as coisas e mais ainda, Ele sabe o que se passa dentro de mim e de você, antes mesmo que nós percebamos. Podemos até mesmo orar palavras erradas. Através do seu Espírito, Ele não somente nos compreende, mas nos atende, faz de acordo com a sua vontade. Quantas vezes você já orou falando assim, Senhor, que tal coisa venha de encontro à sua vontade? Sabe o que significa isso? Significa, Senhor, que tal coisa não aconteça. De encontro significa que entre em choque. Mas Deus, com o seu Espírito, Ele entende que você está querendo dizer o seguinte, Senhor, que tal coisa venha ao seu encontro, ou seja, que tal coisa seja da tua vontade. Quantas vezes você já orou assim, Senhor, que tu possas fazer isso, que tu possas fazer aquilo? Não é que você duvida do poder dele, a não ser que seja um ato falho. Neste caso, meu irmão, eu quero que você avalie suas intenções, se você usa muito isso, que tu possas. Na realidade, você está apenas suplicando que ele faça aquilo em seu favor, sem duvidar do seu poder. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e que nós não sabemos orar como convém, mas que o mesmo Espírito intercede por nós. Mais que isso, nós temos um Deus que pode todas as coisas, cuja palavra impossível não existe no seu vocabulário. Se você visse uma pessoa levantar com a força de seus braços um carro, você duvidaria que essa pessoa pudesse carregar uma pessoa de uns 120 quilos? Se você visse um homem de baixa estatura, franzino, subjugar numa luta, um homem alto e treinado em luta, você duvidaria que este mesmo homem pudesse enfrentar alguém do seu tamanho sem treinamento? Com certeza não. Em se tratando de pessoas, nós não duvidamos que aquelas que já provaram ser capazes de fazer o maior, elas seriam capazes de fazer o menor. Da mesma forma, eu e você não deveríamos duvidar que Deus, que foi capaz de trazer o universo do nada à existência, apenas com o poder da sua palavra, de realizar coisas bem menores dentro da nossa existência, no que se refere às nossas necessidades diárias.
Em resumo, é libertador saber que o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso permite que a nossa insegurança dê lugar à segurança, permite que o nosso medo dê lugar à coragem, permite que o nosso desânimo dê lugar ao ânimo. São atributos incomunicáveis de um Deus que se comunica conosco. Esses atributos são incomunicáveis e ao mesmo tempo invejáveis, pois o homem moderno tenta a todo custo copiá-los e tê-los. E diferente do que acontece em nossa sociedade, onde quanto mais um homem poderoso se torna, mais inacessível ele fica, aumentando o número de intermediários para se chegar até ele, no caso do nosso Deus, nós temos apenas um intercessor. A palavra de Deus diz que Deus se abaixa para ver o que acontece abaixo dos céus, se abaixa para nos ver. Em Cristo Jesus nós vimos a glória de Deus Pai, como a glória do unigênito do Pai. Quem vê a Cristo, vê ao Pai. O escritor de Hebreus diz que outrora Deus tem falado de muitas maneiras pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho. Nós não precisamos de uma infinidade de intermediários para nos achegarmos a Deus, pois Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado junto ao Pai e o nosso intercessor. Seu Espírito em nós sabe dos nossos anseios e intercede por nós. Em Cristo, no seu Espírito, o Senhor Deus se comunica conosco o tempo todo. Olha que glória! Que sentimentos essa apresentação dos atributos de Deus trazem ao seu coração nesses momentos de incerteza em nossa sociedade? Conforto ou desconforto? Confiança ou desconfiança? Admiração e amor ou crítica e ódio? Embora seja difícil admitir o ódio apenas quando estamos motivados por fortes emoções, não é mesmo? Para aqueles que amam Jesus e a sua vinda, o Salmo 139 nos traz o conforto de que Deus está no controle e Ele se importa conosco, Ele está conosco e Ele sabe o que estamos passando. No culto familiar dessa semana nós meditamos no texto de João nas bodas de Caná da Galileia. E muitos pastores, já vi esse texto várias vezes, e eu não estou criticando a interpretação deles, eles falam da tragédia que seria a falta de vinho naquela festa de casamento. Mas essa semana em família nós refletimos no seguinte: comparando aqui, né, seria o milagre do vinho mais importante do que o milagre da ressurreição de Lázaro, ou do restabelecimento da vista de cegos, ou ainda das duas multiplicações de pães e peixes? Se comparados, para mim é óbvio que não. A questão central não está na complexidade do problema, mas naquele que traz a solução, Jesus. Isso deveria ser o suficiente para nós não deixarmos nada do que nos incomoda fora das nossas orações, por mais banais que elas pareçam diante dos nossos problemas maiores. Lembre-se, o Deus que tem atributos incomunicáveis em Cristo, por meio do seu Espírito, se comunica com você. Não desperdice esse privilégio, não levando tudo a Ele em oração, tudo aquilo que o incomoda. Que Deus abençoe e te guarde, e que você possa ler novamente esse texto, meditar e descansar no poder do nosso Deus. Amém.